Me escuta aqui. Esse podcast não é um conteúdo qualquer. É um desabafo, é uma conversa íntima. Na live, às vezes por questão de tempo, a gente não consegue dizer tudo. Mas aqui agora, eu quero falar com você. Me escuta com o coração, não escuta com pressa, porque hoje eu quero que você reflita comigo. Reflita o que foi que você perdeu ao longo desses anos tentando emagrecer. E eu não me refiro só ao corpo, não. Eu quero falar do seu tempo, da sua esperança, da sua autoestima. Você perdeu o gosto de se olhar no espelho. Você perdeu o brilho nos olhos enquanto se arrumava. Tudo que você queria era olhar e sentir orgulho de si mesma de novo, ou talvez pela primeira vez. Era vestir aquela roupa e não ter que ficar inventando desculpas. Era entrar em um lugar sem precisar ficar puxando toda hora a camisa para baixo. Observou que eu estou falando com muita familiaridade? Parece até que eu já vivi isso, né? Bem, você queria apenas se sentir leve, por dentro e por fora. Mas aí veio mais uma tentativa frustrada. Mais uma dieta que não deu certo. Mais uma cobrança silenciosa dentro de você que dizia, mais uma vez eu não consegui. E com isso você começou a duvidar da sua força, duvidar da sua capacidade, duvidar de você mesma. Mas me escuta aqui. Alguém já confundiu você com uma pessoa grávida? Já perguntaram se você estava esperando um bebê enquanto você não estava? Isso já aconteceu comigo. E eu não sei exatamente como você se sentiu quando isso aconteceu, mas eu me senti humilhada, invisível, devastada. E esse foi um dos dias, que eu percebi que o meu corpo ele não refletia mais quem eu era. E que também que ninguém ia lutar por mim, a não ser eu mesma. Mas calma, eu não estou falando isso aqui para te culpar. Eu estou aqui porque eu sei que existe uma explicação. Existe um motivo por trás de tudo isso. E você nunca foi tratada com profundidade e com o respeito que o seu corpo merece. Por isso eu decidi gravar esse podcast. Porque na live não dá tempo para contar tudo, né? Mas aqui eu quero abrir o processo com você. Parte por parte, verdade por verdade. E se você continuar comigo aqui, nos próximos minutos, eu vou te mostrar por que o seu corpo travou. E por onde ele começa a se libertar. Mas antes, se permita sentir isso. Você perdeu coisas importantes, mas ainda dá tempo de recuperar. E talvez de conquistar coisas que você nem sabia que podia ter. Você sabe a parte mais cruel disso tudo? Não é só o que os outros veem. É o que você passou a ver. Você olha no espelho e parece que nenhuma parte é suficiente. Ou tá largo demais, ou tá caído, ou tá inchado. E às vezes você nem consegue se olhar mais. Fala a verdade, pensa no seu coração se você já não sentiu isso. É como se o seu corpo tivesse virado um castigo, algo para esconder, algo para ter vergonha. Mas deixa eu te contar uma coisa que talvez ninguém tenha te dito antes. Essa imagem que você vê, essa rejeição, essa raiva pode não ser real. Pode ser só um reflexo de um olhar ferido, sabe? De uma mulher que foi julgada demais, exigida demais e que aprendeu a se atacar mesmo antes que o mundo atacasse. Eu falo mulher porque somos a grande maioria, mas é claro que nesse contexto, e nós tratamos aqui também homens, nesse contexto também envolve o sexo masculino. Sabe, isso tem nome. Isso é distorção de imagem corporal. É quando a sua mente projeta uma versão sua que não corresponde à verdade. E mesmo que o seu corpo mude, a sensação de inadequação continua. Você pode emagrecer e ainda assim se sentir errada. Você pode vestir 38 e ainda achar que é 46. Você pode receber elogios e você vai achar que as pessoas estão mentindo. Você sabe por quê? Porque não basta mudar o corpo se a alma continua ferida. Não basta perder peso se você continua carregando a culpa. Não basta encolher medidas se a vergonha ainda grita dentro de você. É por isso que aqui na Alfa a gente não separa o físico do emocional, porque eles nunca tiveram separados. A mulher que se arrasta na vida, que evita sair, que compra roupas folgadas e que muitas vezes é a mesma mulher que dá conta de tudo e de todos,
mas não desistiu de si. E deixa eu te perguntar com todo carinho, mas com firmeza. Quando foi a última vez que você se achou bonita? Quando foi a última vez que você se sentiu verdadeiramente admirada? Especialmente por você mesma. Quando foi a última vez que você teve alguma intimidade sem vergonha do próprio corpo? Você se lembra? Talvez você nem se lembre mais. E eu tô aqui para dizer para você, você não está sozinha. Mas também não precisa ficar presa nisso. Tem outro caminho. Um caminho mais profundo, mais respeitoso, mais verdadeiro. Então, nós criamos o código Alpha 4D para isso, porque não dá mais para brincar com o emocional das pessoas. Não dá mais para fingir que dieta e academia resolvem tudo. Aqui a gente trata você como um todo, com exames, com ciência, com alma, com respeito pela sua história e por tudo que você tentou sozinha. Mas antes de entrar nesse caminho, você precisa tomar uma decisão interna de parar de se machucar, de parar de se odiar e permitir que seu corpo volte a ser a sua própria casa, a sua moradia. Sabe o que mais me toca? É ver mulheres incríveis, inteligentes, fortes, sensíveis, porém presas. Presas entre o que sentem e o que fazem. Presas entre o que precisam e o que adiam. Presas entre a vontade de mudar e o medo de começar. E muitas dizem assim, eu não sei por onde começar, mas no fundo o que está acontecendo elas não começam por lugar algum. E aí o tempo passa e junto com ele passa a sua energia, passa a sua paciência, passa a sua juventude, passa a sua coragem. E o que é que sobra? A frustração, o desânimo, a comparação. E aquele sussurro lá no fundo que diz, de novo, você se deixou por último. Coloca aqui nos comentários, o que é que acabou já a sua paciência, sua juventude, sua coragem? O que é que sobrou? Comenta aqui para mim nos comentários, que eu gosto depois de ouvir e refletir. Você vai entender por que eu fico refletindo no que as pessoas sentem também. Fica até o final que você vai entender mais sobre isso. Mas me escuta com sinceridade agora, de verdade mesmo. Você já parcelou uma televisão? Você já adquiriu uma televisão e parcelou talvez um cartão de crédito? Você já fez alguma viagem, perto ou longe, mesmo com um orçamento apertado? Você já reformou um cômodo da sua casa? Comprou um perfume, uma roupa nova? Um presente para alguém, para o filho? A gente sempre dá um jeito, né? Quando é para fora. Mas quando é para dentro, a gente trava. A gente diz, agora não dá, eu acho caro, depois eu vejo. E nunca vê. Mas me responde de verdade, de que adianta o sofá novo se você não se sente nem bonita sentando no sofá? De que adianta um closet cheio se você sente raiva de experimentar aquela roupa ou veste? Nunca está bom, você vai sair com aquela roupa. Mas talvez se sentindo feia, apertada, puxando, se espremendo, colocando uma cinta. De que adianta um perfume caro se você anda exalando cansaço, peso, desânimo? Seu corpo é a casa que carrega tudo isso. É ele que segura suas emoções, sua alegria, sua fé, sua história. E se você não começa por ele, todo o resto desmorona. Só que eu entendo. Muita gente vive aprisionado numa coisa chamada síndrome da escassez. Anota esse número. Síndrome da escassez. Anota esse nome. É quando a gente passa a acreditar que nunca tem dinheiro suficiente, nunca tem tempo suficiente, nunca vai dar conta. E aí tudo parece caro demais, difícil demais, impossível demais. Mas eu te pergunto, é caro investir em você? Ou é caro continuar acordando todo dia sem vontade de olhar no espelho? Caro é fazer um acompanhamento? Ou é caro pagar o preço de ver a sua saúde emocional e física indo embora aos poucos? Caro é comprar um protocolo? Ou é viver uma vida onde você se sente pesada mesmo quando está deitada? Caro é olhar para você? Ou é viver se comparando talvez com aquela pessoa que é 10, 20, 30 anos mais velho que você e tem mais disposição, longevidade, alegria e sente feliz com o próprio corpo porque cuida da saúde? Você olha na televisão, não olha? E vê e se compara a sua idade e outras pessoas. E quando eu falo televisão, eu não quero falar de atrizes famosas cheias de procedimentos estéticos, não. Não estou falando delas.
Eu estou falando de pessoas comuns, que se priorizam. Você vê garra, determinação e, o melhor de tudo, vê resultados. Talvez ninguém nunca tenha dito isso para você, com todas as letras. Então, deixa eu te dizer. Você pagou caro demais, foi na sua falta de decisão. Anota mais essa. Você pagou caro demais pela sua falta de decisão. Pagou com sua autoestima, pagou com o prazer de viver, pagou com noites mal dormidas, pagou com a culpa, com o silêncio, com lágrimas caladas no banho. E ainda assim continua tentando justificar o injustificável. Aí você diz, agora não é o momento. Mas, e quando é que vai ser? Talvez essa oportunidade seja a sua virada de chave. Talvez seja agora. Talvez essa conversa esteja te atravessando exatamente porque você cansou de adiar a mulher que você poderia ser. Você não precisa mais se arrastar. Você precisa se levantar e para isso precisa começar. Não do jeito perfeito, mas com a decisão real de não viver mais pela metade. E se você sentiu tudo isso, se essas palavras tocam alguma ferida aí dentro, se isso faz muito sentido para você, talvez seja porque a cura aí dentro talvez já começou. Deixa eu te contar uma coisa que, sinceramente, eu quase nunca conto isso assim nas lives, mas hoje eu senti que eu preciso falar isso e você precisa ouvir isso. Eu tive a minha primeira filha com 17 anos. Ainda estava terminando o magistério, dava aula como estagiária. O meu salário era R$200. E mesmo assim, eu me dava por muito feliz. Por quê? Porque naquela escola eu podia levar minha filha comigo. E eu tinha lanche para mim e para ela. Parecia que isso já era tudo que uma mãe adolescente, porém responsável, poderia pedir à vida, né? Mas ninguém via o que estava acontecendo comigo. Eu tinha engordado 20 quilos acima do meu peso, num corpo que já não parecia meu. Sabe, quando eu mesma e o meu corpo pareciam ser duas pessoas completamente diferentes, muitas vezes eu me olhava e eu queria me libertar, eu queria sair correndo daquele corpo. Eu queria simplesmente separar nós dois, porque aquele corpo não me representava. Com uma vida que eu mal conseguia entender, com a cabeça cheia de responsabilidades, com um coração cheio de silêncio. E você quer saber a verdade? Foram anos me sentindo muito mal, me sentindo invisível, frustrada, sozinha. Mesmo sorrindo por fora, porque era isso que esperavam de mim, né? Eu era uma pessoa forte, resiliente, guerreira. Dentro de mim existia um cansaço que não passava com o tempo. E o mais cruel, o tempo passava assim. E a vida parecia andar para todo mundo, menos para mim. Eu via pessoas conseguindo seus objetivos, viajando, sendo realizadas, inclusive emagrecendo. E eu pensava, será que um dia vai chegar a minha vez? Será que eu também vou conseguir? A verdade é que a ficha começou a cair depois dos 30 anos. Isso mesmo. Até lá, eu já tinha comprado uma televisão nova, eu já tinha feito uma viagem, eu já tinha reformado os cantos da casa, eu já tinha presenteado, inclusive, algumas pessoas, mas ainda não tinha me dado o presente de me reencontrar comigo mesmo, sabe? De me olhar no espelho e dizer, sabe, eu gosto de você. E foi aí que eu entendi que eu não só não consegui emagrecer, primeiramente porque o meu emocional ainda carregava peso demais. Meu corpo só estava expressando o que minha alma engolia há anos. Foi nesse momento que eu tratei meu emocional, que eu comecei a desprogramar padrões, que eu encarei as síndromes das escassez, que eu entendi o que significava se sentir merecedora. E as coisas começaram a mudar. Eu libertei meu corpo, mas antes disso, libertei a minha mente. Você não tem noção do que é ter quase 100 quilos, ou melhor, talvez você que esteja me ouvindo, talvez você tenha noção sim. E se você tem, saiba que eu te entendo. Aos 30 e poucos anos, pouco mais do meu segundo filho, tinha 26 anos, eu já tinha quase 100 quilos. Eu já tinha engordado da primeira, não consegui emagrecer. Na segunda gestação, engordei mais um pouco. E olhar pra frente e pensar assim, é assim mesmo que vai ser a minha vida? Aos 40, aos 50, aos 60, ainda carregando esse peso físico e emocional.
E naquela época eu tomei essa decisão, uma decisão de verdade, a decisão que mudaria tudo. Eu decidi me priorizar, me escolher, chegar em primeiro lugar dentro da minha própria vida. E quando essa decisão começou a acontecer de verdade dentro de mim, com verdade, é quando a sua vida começa de verdade. E eu vi isso não só comigo. Eu sou uma pessoa real. Eu tenho amigos, vizinhos, familiares. Você está ouvindo a história de uma pessoa real que está falando diretamente com você. E eu mesma vi também pessoas reais diante dos meus olhos. Por exemplo, eu vi Elielda, uma mulher que foi magra a vida inteira, magérrima. Mas depois de um divórcio traumático, chegou perto dos 90 quilos. A dor emocional muda seu corpo. Mas a decisão de se levantar muda seu destino. Anota aí mais essa. A dor emocional muda seu corpo, mas a decisão de se levantar muda o seu destino. De repente você queira até escrever aqui nos comentários essa frase para outras pessoas também poder se inspirar. E a verdade é, você só vai mudar quando a dor de permanecer como está for maior do que a dor de perseverar. Você só vai mudar quando a dor de permanecer como está for maior do que a dor de perseverar. Então você vai realmente deixar para trás todas as desculpas, você vai se priorizar e você vai entender que você pode sim. Então eu te pergunto, já doeu o suficiente? Ou você vai deixar essa dor te esmagar por mais um tempo? Por mais uma década? Finalmente chegou a sua vez. Você só precisa decidir com verdade. Agora eu vou te falar sobre algo que poucas pessoas terão acesso, que é o código Alpha 4D. Porque isso não é um curso, não é um desafio, não é uma modinha de internet. É um processo terapêutico profundo, estruturado e integrativo, que exige responsabilidade da equipe e de você. Aqui a gente não vai jogar um protocolo pronto no seu colo, a gente vai te avaliar, vai entender as suas dores bioquímicas, emocionais, hormonais. Vamos analisar seus exames, entender seus sabotadores, mexer com seus traumas, reestruturar hábitos. E tudo isso não se faz com pressa nem com volume. Por isso, nesse momento do projeto, nós vamos aceitar apenas 10 pessoas. E eu não falei 11, e eu não falei 15, eu falei 10 pessoas. Porque o acompanhamento ele é quase que diário, é um monitoramento. Porque envolve vários profissionais da equipe Alpha. Vários parceiros também. Porque cada pessoa exige um nível de entrega que a maioria dos programas nem sonha em te oferecer. Nós temos uma meta interna, ajudar um grupo seleto de pessoas que de fato vão atingir os seus objetivos com o código Alpha 4D. Para isso, nós precisamos estar 100% focados nelas. Então, não vamos colocar ninguém aqui para dentro por números. A gente quer comprometimento, verdade e entrega. E queremos dar o nosso melhor para quem disser, agora é a minha vez. Se você sentiu esse chamado, se algo dentro de você está dizendo, é agora ou nunca, então não espere mais. Não vai ter segunda chance para esse grupo inicial. Depois pode até abrir novas vagas, novas fases, mas o valor será outro, o nível de prioridade será outro. Você que quer ser acompanhado com uma equipe qualificada que te abrace de verdade, pegue na sua mão e que as suas metas sejam as nossas metas, saiba que você não está sozinho ou sozinha. Se você quer ser tratado com um sistema completo, agora é a hora. Ou você pode também continuar tomando decisões sozinhas, rasas, vagas, superficiais. Você vai querer ter resultado ou apenas mais uma tentativa? Então faz isso agora. Escolhe o melhor para você mesmo. A história que você ouviu aqui, a minha própria história, apenas de maneira muito superficial, porque as dores profundas foram muito maiores do que tudo isso. A história de Elielda também, que eu vi com os meus próprios olhos. Uma moça jovem e magra, e de repente eu vi a mesma pessoa aos 90 quilos, aos quase 90 quilos. E também vi diante dos meus olhos, depois do código Alpha 4D, ela recuperar o corpo que sempre a pertenceu por originalidade. Então, além de nós, muitas outras pessoas que disseram, chegou a minha vez, eu não vou mais me auto-sabotar. Eu não vou me trocar agora por uma televisão, uma viagem, um perfume. Eu vou me priorizar. Eu vou vestir, sim, a roupa que eu quiser. Vou me sentir feliz. Eu não vou pensar mais em qual roupa eu vou vestir naquele evento, naquela recreação, naquele dia.
porque eu não tenho, ou porque eu tenho uma roupa legal, mas o meu corpo não fica legal naquela roupa. Eu não quero mais passar por esses problemas. Eu posso até ter outros, mas eu vou encará-los com muito mais firmeza, segurança, porque a casa onde eu moro, o meu próprio corpo, né, ele vai estar realmente na sua melhor versão. Se você sente que esse é um chamado, se alguma coisa que eu te falei aqui tocou profundamente no seu íntimo, se você se identifica, de repente até se você me conhece, ou conhece ali, porque como eu falei, somos pessoas reais, e você acompanhou de repente a nossa trajetória, se você se sente inspirado, se você quer replicar os passos que nós demos no Código Alpha 4D, e o que nos fez alcançar não só o peso ideal, desejado, sonhado, o peso saudável, mas muitas outras coisas na vida, porque o sobrepeso, ele afeta não só a balança, ele afeta a sua vida, afeta o seu lado emocional, afeta o seu lado profissional, afeta as suas relações, afeta a sua autoestima, porque tudo o que te afeta tudo ao seu redor. Então, se você se sente inspirado com esses relatos, se algo toca profundo em você, se você se sente familiarizado com alguma parte dessa história ou com esses sentimentos, o momento é agora. Se você de fato quer se comprometer com você mesmo e quer aproveitar essa oportunidade de empenho total e intenso da Alpha com cada pessoa de maneira individualizada, esse projeto, Código Alpha 4D, estamos falando de um projeto 100% individualizado, monitorado. Se você quer ter esse cuidado com você, se você quer parar de se trocar por uma televisão ou por um sofá novo, se você acha que você vale muito mais do que isso e seus resultados merecem ser alcançados, se você está vendo meses, dias, anos, décadas se passando e você continua com aquele corpo que não te representa, então chegou o seu momento. Aproveita a oportunidade dessa primeira fase do Código Alpha 4D e tenha todas as ferramentas necessárias para isso, no mais alto padrão, no mais alto nível de acompanhamento que você já viu. E você certamente vai ter uma nova história para contar. Se você estiver tão comprometida como eu estive, como Eli esteve, tantas outras mulheres e homens também tiveram, porque a dor de continuar carregando o corpo que não te representa foi maior do que a dor da desculpa, as desculpas que inventaram, talvez a dor de perseverar, de ter disciplina. Quando essa dor, se essa dor agora, de continuar assim, está sendo maior, então é porque chegou a sua vez. E nós aguardamos você aqui. Chama no WhatsApp, nosso telefone sempre está aqui na descrição, temos o nosso site psicoterapiaalfa.com e lembre-se, não vão ser 11, 15, 20 vagas, vão ser unicamente 10 vagas. Se você não chegar dentro dessas 10 vagas, você vai ficar para uma próxima oportunidade, que com certeza daqui para lá você já vai ter perdido novas oportunidades na sua própria vida, nas suas conquistas. Então nós não vamos abrir exceções de 11, 12, 15, 20 oportunidades, serão unicamente 10, porque essa é a nossa meta inicial, para fazer com que essas 10 pessoas alcancem exatamente o seu objetivo. Então, se isso faz sentido para você, se você sentiu que isso é um chamado, eu te aguardo.